Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 7. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, onde nós iremos ler os versículos de números 13 e 14. Evangelho de Mateus 7, os versos de números 13 e 14. Diz-nos assim a palavra de Deus, é o próprio Jesus quem aqui nos fala. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrei. Podeis assentar. Meus amados irmãos, é-nos dito nesta passagem que uma multidão desce ao inferno diariamente, porquanto diz que a porta que conduz à perdição e o caminho que é percorrido na direção da perdição são largos. A porta é larga e o caminho da perdição é largo. E Jesus disse que são muitos os que entram por esta porta, que seguem nesse caminho que conduz à perdição. Lá no Evangelho de Lucas, nós passamos a saber que quando Jesus disse isso, ele o fez em resposta a uma pergunta. E a pergunta era se eram muitos que haveriam de se salvar. A resposta de Jesus é notadamente negativa. Ele diz que a porta que conduz à perdição é larga, o caminho que conduz à perdição é largo, é folgado, e são muitos os que entram por este caminho. E Jesus também diz que o caminho que conduz à vida, à salvação, é estreito, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. E aí ele segue dizendo, e poucos há que a encontrem. Então nós sabemos de logo, por este texto, que são muitos que irão sucumbir à condenação eterna, e que comparativamente com estes, serão poucos os que serão salvos. Porque Jesus disse que a porta e o caminho que conduz à perdição é largo, porque o caminho e a porta que conduzem à perdição é o pecado. E o pecado é multiforme. Nem todos estão seguindo os mesmos vícios, transgredindo nos mesmos atos, mas todos os transgressores da lei divina que não foram redimidos por Cristo estão igualmente condenados. O que eu quero dizer é que alguém pode ir para o inferno pelo caminho da prostituição, ou pelo caminho do adultério, ou pelo caminho da sodomia, ou pode ir pelo ciúme, ou pela inveja, ou pela contenda, pela amargura, pela mágoa que devora. Alguns que estão neste caminho largo são religiosos,
devotos, mas que confiam em sua própria reputação religiosa, em suas próprias obras, para herdarem o céu, fechando os olhos para os pecados que cometem, particularmente para aqueles pecados mais sutis que estão presentes em seu coração, como o orgulho, a soberba, o desdém para com aqueles que não gozam da mesma reputação que eles têm. Nós, irmãos, encontramos pessoas diversas na estrada do inferno, no caminho largo, indo pela porta larga, porque nós encontramos pessoas com estilos de vida bem diferentes, mas em todos eles a vontade de Deus não está sendo realizada como Deus a requer. Então nós teremos pessoas que por várias estradas do pecado, alguns por vícios degradantes, como drogas e álcool, alguns por uma vida dissoluta, como a fornicação, o adultério, a sodomia, alguns por uma vida religiosa, que supõe poder comprar a graça de Deus com rituais, penitências, barganhar com pretensas boas obras, os favores de Deus, onde estas pessoas se estribam em si mesmas, confiam na sua instituição e não em Jesus, confiam nos ritos porque passaram e não em Jesus, confiam em suas obras, confiam em si mesmas e são orgulhosas e soberbas. E eu poderia aqui falar de inúmeros outros caminhos, são múltiplos. Alguns estão indo para lá pela feitiçaria, pela idolatria. Alguns estão indo para lá pelo engano religioso, por uma religião falsa que não condiz com a Bíblia. Alguns estão apenas por coisas que estão devorando o seu coração, como inveja, a mágoa, a amargura, a frustração, a falta de um lábio que apresente a Deus ações de graças. Mas o diagnóstico é o mesmo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 1, Paulo fala dos diversos pecados. Ele os elenca em grande número, que são predominantemente feitos entre os gentios, entre os pagãos. Já em Romanos 2, ele enumera as hipocrisias e as transgressões dos religiosos judeus, que são mais sutis, que são mais ocultas. E ele conclui em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O inferno oferece muitas vias de acesso. A condenação, ela tem muitas formas de nela o homem desembocar. É interessante que os romanos diziam no passado, em razão das suas estradas construídas, interligando todo o império, que todos os caminhos conduziriam a Roma. Um católico muito renomado, falando de como havia se tornado católico, citou isso no tema do livro. Todos os caminhos levam a Roma. Mas, meus amados irmãos, nós jamais tomaríamos essa ilustração para o que pregamos. Porque a ideia de Jesus aqui é que só há um caminho para a vida.
Mas existem muitas vias, muitas estradas para a condenação, muitas formas de se seguir a vida em direção ao juízo. Quando ele fala da vida, ele diz porque a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado. Primeiramente, irmãos, porque só há uma via, só há uma fresta, só há uma porta, só há um caminho sem subdivisões. E essa porta é o Senhor Jesus Cristo. Os que chegarão ao inferno terão o laudo da lei para que sejam classificados como transgressores em função de mandamentos distintos dessa lei. Mas todos aqueles que chegarem ao céu só poderão dizer que chegaram por causa de Jesus. Em Atos 4, versículo de número 12, Pedro diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual havemos de ser salvos. Nós vemos lá em 1 Timóteo 2, 5, o apóstolo Paulo dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A Bíblia Sagrada mostra, irmãos, que a água do batismo, as lágrimas de Maria, o fogo do purgatório, não nos poderão purificar, porque diz na carta aos Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Remissão de pecados é por meio do derramamento de sangue, o sangue de um inocente que morreu em nosso lugar, o sangue de Jesus. Por isso João diz que o sangue de Jesus nos purifica não de alguns, mas de todo o pecado. A Bíblia, irmãos, mostra que o sacrifício da cruz foi perfeito e completo para expiar a nossa culpa. Daí porque Jesus disse: está consumado. Hebreus 9, Hebreus 10, em múltiplas ocasiões, diz que por um único sacrifício, por uma única oferta, de uma vez para sempre, Jesus morreu por nós, nos obteve uma eterna redenção. O sacrifício que ele fez é a única porta para o céu. A Bíblia diz que ele, na sua carne, nos inaugurou um novo caminho. Está lá em Hebreus. Ele nos inaugurou um novo caminho, um caminho para o céu pelo véu de sua carne. O véu do templo judaico representava a separação entre o homem e Deus, representava o pecado da humanidade. Mas Jesus naquela cruz se fez pecado por nós, tomou sobre si os nossos pecados e iniquidade, foi traspassado, foi moído pelas nossas transgressões, e no seu corpo ele levou os nossos pecados, diz Pedro, ao madeiro, e no traspassar de seu corpo e no verter de seu sangue, ele destruiu na sua carne o nosso pecado. Ele rasgou o véu na sua carne e abriu o caminho que nos conduz à vida. Não há outra forma de chegar ao céu senão através de Jesus, de seu sacrifício. Se alguém chega ao céu, não é por seus merecimentos, não é por seus méritos, não é uma conquista, é uma dádiva, não é uma recompensa, é um dom gratuito. É através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos salvos não por um custo que pagamos, mas por um custo que Jesus pagou por nós. Salvos através dele. E eu quero lhes mostrar como, interpretando a Bíblia pela Bíblia, nós podemos asseverar, como já o fiz, que esta porta estreita de que Jesus falou é ele mesmo. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 10,
Em João 10, no verso de número 9, veja o que Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, pela sua pessoa, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Não há salvação senão através da pessoa de Jesus, senão por meio de Jesus. E se a porta é estreita, é porque não é Jesus e outro. É porque não é Jesus e mais um, e mais dois, e mais três. Não é Jesus e uma instituição. Não é Jesus e um rito, um sacramento, uma penitência. É exclusivamente Jesus. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Mas a porta é também chamada de estreita, meus amados irmãos, e o caminho apertado que conduz à vida, porque nós não seremos jamais beneficiados pelo sacrifício de Cristo. Jamais terá eficácia salvadora sobre nós o sacrifício de Cristo, sem que em nós haja arrependimento dos nossos pecados, da nossa vida velha, e sem que da nossa parte haja a fé salvífica, que é a confiança absoluta e exclusiva em Jesus Cristo para nos salvar, para nos trazer perdão de pecados, para nos resgatar e nos dar herança no céu. O arrependimento é necessário. Ninguém chega à fé sem um arrependimento. Ninguém corre para os braços de Jesus e se lança aos seus braços e se lança aos seus pés para receber a salvação, a não ser que tremule, sentindo a gravidade de seus pecados, o horror de seus pecados, a miséria de sua culpa, a não ser que contrito ele sinta nojo da vida que viveu, do coração corrupto que ele herdou do Adão caído, sem que haja esse arrependimento dos frutos que são o pecado, os pecados praticados, e um arrependimento da raiz, uma lamentação da nossa natureza falida. Não haverá como esta pessoa, no segundo momento, chegar à fé salvífica. É quando ela desiste inteiramente de si, que ela confia inteiramente em Jesus. É quando nela ela só vê pecado, que depois ela só vê em Jesus Cristo graça. São dois lados de uma mesma moeda, não eu, mas ele. Não eu e ele, mas somente ele e não eu. Só ele pode me salvar, eu não posso cooperar. Eu não tenho área da minha vida sã que não precise dele para redimir, mas eu sou representado, como diz o profeta Isaías, aos olhos de Deus, como uma pessoa que tem uma ferida só, que vai da cabeça até a planta do pé, cheia de pus, de feridas que não foram espremidas. Não há em nós, diz o apóstolo Paulo, aos olhos de Deus, que são como chamas de fogo, bem algum, bem perfeito algum. As nossas melhores obras se misturam com sentimentos corroídos e corrompidos. Nossas justiças são trapos da imundície. E reconhecer isso, irmãos, é difícil para o homem. O homem tende a defender-se a si mesmo. Ele não admite com facilidade a culpa. No mundo, os que admitem a culpa fazem sempre ressalvas. Bem, eu pratiquei isso, mas aquilo ali eu não pratiquei. Eu transgredi até aqui, mas eu não fui como aquele ali mais adiante. E cada um tenta encontrar alguém pior do que ele mesmo,
para abrandar a sua culpa. Quando isto acontece, pode ter havido remorso, mas não houve arrependimento. Aliás, no caminho largo, na porta larga que conduz à perdição, onde muitos seguem na direção do inferno, por estilos de vida diferentes, mas igualmente inaceitáveis a Deus, ali domina a comparação. Aqueles que se entregam ao álcool dizem, mas eu não sou como aquele ali, tomou a mulher do outro. O que pratica fornicação, ele diz, eu pratico, mas eu não sou um sodomita, como aquele ali. Outro que furta, ele diz, eu furto, mas nunca matei ninguém. O que mata, ele diz, eu matei adultos, mas nunca matei uma criança. E assim essas pessoas ficam tentando se convencer, em alguma medida, que são boas, comparando-se umas com as outras. O religioso compara suas devoções, frequência, aos ritos, com os outros, que não fazem isso. Mas quando a pessoa está nessa estrada de comparações, ela está na estrada larga. Ela entrou pela porta larga, ela está no caminho largo. Porque para entrar pela porta estreita e ser salvo por Jesus, você tem que reconhecer-se um pecador, sem desculpas e sem ressalvas. Davi diz, contra ti somente pequei, Salmo 51, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Davi diz, eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ele diz a Deus, de sorte que tu és inculpável no falares contra mim. És puro no julgares. Não há nada que ele diga a seu favor, mas há ali um inteiro reconhecimento do pecado. Em Romanos 7, Paulo diz, em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eis a condição de quem de fato se arrependeu. Mas, meus irmãos, como é difícil ao ser humano fazer isso. Como é difícil ele se olhar no espelho de Deus, em vez de olhar no seu próprio espelho. A Bíblia diz lá em João 5,44, Jesus fala aos que o escutam, eram religiosos. Jesus diz, como podeis crer, procurando honra que vem um dos outros, e não aquela que vem só de Deus. Pessoas que recebem aplausos de familiares, homenagens das instituições a que estão vinculados, elogios de seus vizinhos, dizerem agora, eu fui a Jesus porque reconheci que tudo que eu fazia diante de Deus não merecia nada, porque eu era um pecador e havia mácula em todos os meus atos. Há pessoas, irmãos, que não estão dispostas a isso, não estão dispostas a reconhecerem o seu pecado e tornarem desnecessários os aplausos e darem um conteúdo vazio, pelo menos quando pensar dessas coisas aos olhos de Deus, às suas homenagens recebidas. Ah, você se tornou crente? Mas por que você precisava se tornar crente? Você era uma pessoa tão boa? Já era tão direita? Por que você foi ser crente? Eu tinha um esposo de uma tia que ele dizia assim, eu acho muito bonito, Glauco, o povo evangélico, mas eu não vou ser crente, porque ser crente é para essas pessoas drogadas, bandidas, que fizeram coisas muito graves e que agora estão sendo recuperadas. Ele não percebia que com isso ele se bloqueava para ser salvo. Meus amados irmãos, o evangelho é para todos.
Todos somos carentes de salvação. Pela lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus, mas a boa nova é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso reconhecer o pecado com essa profundidade, mas o arrependimento, ele envolve uma mudança de mente. A palavra arrependimento vem do grego metanoia. É mais do que lamentar com tristeza alguns atos que se praticou. É mudar a mente com respeito a si e a Deus. Deus não era aquele Papai Noel que eu imaginava. Deus não era aquele Deus que no final de tudo perdoa tudo, apesar de parecer rigoroso num certo momento. Não, o Deus verdadeiro é 3 vezes santo. O Deus verdadeiro é aquele que habita na eternidade, com o qual o mal não pode habitar. É o Deus que fez com que Adão, depois da queda, se escondesse por detrás das árvores, pelo fulgor de sua santidade, que fez com que Isaías, o profeta, tendo tido uma visão do Senhor no alto e sublime trono, por aquela simples visão, imaginou que iria desintegrar-se, porquanto estava diante do Deus soberano e majestático. Os anjos cobrem com suas asas, na imagem de Isaías, o rosto diante dele. O nosso Deus é o Deus soberano. Ele não muda, ele não revoga a sua lei, como ele não revoga as suas promessas. E eu, diante desse Deus, não sou apenas um ser que tem falhas, eu sou um miserável pecador, um inimigo de Deus, um réu no seu tribunal, mereço a sentença de condenação eterna. É preciso que haja essa mudança de concepção, porquanto ela é que nos conduzirá a Cristo. Ela é que fará reluzir para nós a luz do Evangelho. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que o diabo, Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus. Note, Paulo não diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para entender o Evangelho, mas para não ver o resplendor do Evangelho. Há pessoas que entendem o que nós estamos dizendo, que Jesus morreu por nós, levou os nossos pecados. Elas só perguntam o seguinte: por que Deus simplesmente não nos perdoou e pronto? Por que precisava Jesus sofrer tanto por pecados que não parecem assim tão graves? Ela não consegue ver a luz do Evangelho porque ela tem uma concepção errada de Deus, uma concepção errada de si. Ela entendeu o que nós dizemos, mas não a impressionou. O diabo quer que você não veja como Deus é, como o seu pecado realmente é grave. Porque quando você enxergar a glória de Deus e ver a sua miséria, você não encontrará refúgio nenhum, esperança nenhuma, a não ser naquele que foi suspenso sobre o madeiro e verteu sangue pela sua culpa, dizendo: Pai, está consumado. Nessa hora vai dar um estalo, você já sabia, já tinha ouvido, mas agora entendeu como é maravilhoso o que foi feito ali por você. O diabo quer anular aquelas compreensões preliminares que fazem resplandecer diante de nós o Evangelho. Por isso, deixe-se convencer pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Deixe o Espírito de Deus lhe colocar diante do único e verdadeiro Deus, para que você enxergue a sua miséria. E nessa hora, você vai olhar para a cruz e vai ver ali a coisa mais maravilhosa que alguém poderia ver: a porta do céu. A porta do céu. É preciso reconhecer o pecado, mas reconhecer o pecado enojando-o, lamentando pelo praticado e vivido nele.
O que quero vos dizer é o seguinte, meus irmãos: o nosso simples arrependimento não nos liberta do pecado. Se eu me arrependesse do meu pecado e nada acontecesse na minha vida pelo poder de Deus, por mais que eu tivesse reconhecido a gravidade do pecado, tido horror por ele, lamentar tudo o que fiz, amanhã eu estaria nele de volta, porque não reside em mim poder para me levantar. Eu seria talvez até mais frustrado do que alguém que não consegue enxergar a gravidade do pecado, porquanto eu saberia quão miserável era a minha vida, que ele não sabe, desconhece, mas eu não me levantaria pelo simples arrependimento. É o poder de Deus, que quando nós nos arrependemos, nos transforma. O arrependimento me faz enojar o pecado, não mais abraçá-lo, soltá-lo, desejar me livrar dele. Mas quem me livra dele é o Senhor Jesus. Jesus disse: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. É Jesus que liberta o que é nascido de Deus, teve um novo nascimento espiritual de Deus, que não vive pecando. Mas o arrependimento é o desejo dessa libertação, é o repúdio ao pecado. Portanto, para você entrar pela porta estreita, onde você será liberto do poder do pecado, além de perdoado da culpa do pecado pelo sangue que Jesus verteu, você tem que deixar de agarrar o pecado, soltá-lo, afugentá-lo, ter ódio a ele. Mas tem pessoas, irmãos, que não conseguem fazer isso. Elas estão tão apegadas aos seus prazeres iníquos. Há uma cumplicidade com outros no pecado que ela confunde com amizade, que ela não quer soltar. Ela olha para Jesus e pensa: Jesus pode me libertar se eu me arrepender. Mas como ela ainda não foi liberta e não sentiu o poder de uma nova vida, ela não quer apostar nisso. Ela diz: mas eu vou perder o prazer desse pecado. Eu vou perder o prazer dessa vida. Eu vou me desassociar desses encontros com esses amigos que estão nesse caminho. A porta é estreita, você não entra lá agarrado com o seu pecado. Não entra, tem que soltar. Você vai ter que soltar o pecado para entrar. Por isso Jesus disse: tem que ser como criança, para entrar no reino de Deus. A criança não tem apego à imagem, reputação. Ela não foi socializada tão grandemente que já ganhou status, poder, influência, autoridade para se apegar a isso. E a criança tem facilidade de ceder em certos momentos, porque ela não tem apego a estas posições. Jesus diz: tem que ser como uma criança para entrar no reino de Deus. Eu lembro do Dr. Robert McAllister, que ele usou a seguinte expressão: quando um adulto e uma criança chegam diante da praia, correndo, quem é que entra primeiro no mar? A criança, porque tem menos roupa para tirar. Meus amados irmãos, é preciso desapegar deste mundo. Ouvinte da palavra de Deus, você tem que soltar o osso, soltar as coisas deste mundo, largar, repudiar, para poder entrar pela porta estreita. Ela é estreita porque ela é só Jesus. Ela é estreita porque você não vai entrar lá segurando o seu pecado, mas querendo se agarrar tão somente em Jesus, como aquela mulher que caiu aos pés de Jesus, lavando os seus pés com lágrimas e enxugando com os cabelos. Ali não tinha imagem, reputação, ali era uma mulher lançada aos pés do Senhor, só queria saber de Jesus Cristo para a sua vida. Entrai pela porta estreita. A Bíblia Sagrada diz lá em Atos dos Apóstolos o seguinte:
Atos, capítulo de número 20, verso 21, Paulo diz o que é que ele pregava. Ele diz, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Note, Paulo diz, eu prego o arrependimento do homem para com Deus e a fé em Jesus. Ninguém tem fé em Jesus sem se arrepender para com Deus. As duas coisas estão juntas. A porta é estreita porque você tem que confiar só em Jesus. E agora não é o problema do profano, é o problema do religioso. O religioso quer substituir o arrependimento por penitência, a transformação de vida, do novo nascimento, por um rito como o batismo. O religioso confunde a aprovação da sua instituição com a aprovação de Deus, o perdão de um sacerdote com o perdão de Deus. Ele se apega a isso, se apega à sua penitência, se apega ao rito, se apega à obra, se apega a uma devoção não prescrita pela Bíblia e ele acha que merece o céu. Mas é preciso largar as vãs confianças e confiar apenas em Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hebreus 7, 25 diz, ele pode salvar perfeitamente aqueles que por eles se chegam a Deus, porquanto ele vive sempre para interceder por eles. Meus irmãos, há muita gente no caminho largo, por causa de suas devoções religiosas, em que põe a confiança e julga que poderiam salvá-lo. Mas a Bíblia Sagrada diz lá em Provérbios, no capítulo de número 16, versículo de número 25, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Há caminho religioso que parece direito, mas o fim são caminhos de morte. É interessante observar que Jesus fala muito claramente aqui, irmãos, que são muitos que entram pela porta larga, pelo caminho largo, e são poucos que entram pela porta estreita, que encontram o caminho estreito. Eu quero vos dizer que quando dizemos que são poucos, nós não estamos dizendo que o Senhor Jesus não quer salvar. Pelo contrário, lá em João capítulo 6, Jesus diz, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus chamava livremente a todo que quisesse vir a Ele, e só fazia promessas de conforto. Ele dizia, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele dizia, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Ele quer salvar, ele está aberto a salvar. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, mas são poucos, porque muitos não querem reconhecer o seu pecado, querem continuar abraçados com o seu pecado, querem continuar apegados à sua devoção religiosa, e se privam da salvação que é por meio de Jesus, apropriada mediante o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. São poucos os que se salvam no mundo. Mas eu vou lhes dizer mais, e talvez isso seja mais chocante ainda. São poucos os que se salvam entre os que se dizem cristãos. Eu quero lembrá-los de que quando Jesus falava estas palavras, ele estava falando aos judeus. Os judeus, nominalmente, formalmente, eram o povo de Deus, irmãos. Aquelas pessoas para as quais Jesus havia dito isso, eram pessoas que ouviam a leitura dos livros do Velho Testamento no templo, que discutiam
os livros do Velho Testamento nas sinagogas. Eram pessoas que esperavam o Messias. Mas Jesus disse, são poucos. Eles não eram idólatras. Eles não seguiam um falso livro, seguiam o livro de Deus. Mas Jesus disse que mesmo entre eles, eram poucos os que encontravam. Digo-vos até mais, que entre os evangélicos de hoje, serão poucos. Porque há muita gente que quer ir para a igreja, que pode dizer-se evangélica, por herança de seu nome, mas que não está pregando mais o evangelho. Está pregando a prosperidade terrena, está pregando o bem-estar psicológico, prega uma mensagem que um psicólogo poderia dizer, sendo que eles revestem de versículos bíblicos. Pregam uma mensagem que um investidor financeiro poderia dizer, sendo que Deus é o banco deles. Não proclamam a necessidade de arrependimento de pecados, não explicam sobre a profundidade do evento da cruz, exatamente por falta do evangelho, que uma vez descoberto, radica o homem para sempre em Cristo, é que eles estão tentando segurar pessoas com entretenimentos, segurar jovens com diversões, igrejas que têm uma arquitetura parecida com a de casa de shows e luzes, de várias cores, e fumaça de gelo, e cantores fazendo espetáculos, para que aquelas pessoas sejam seguradas ali, mas não tem o evangelho, não tem a mensagem da cruz, não tem a mensagem do arrependimento, não tem a mensagem que proclama a obra de Cristo redentora, em como Ele nos perdoa os pecados, liberta-nos do pecado, dá-nos novidade de vida e coloca-nos numa estrada de santidade em direção ao céu. O Deus para os quais estas pessoas estão dançando ao som de guitarras e muitas luzes e fumaças, não é o Deus perante quem Isaías estremeceu, não é o Deus de quem Adão fugiu, se escondendo atrás das árvores. Porque se realmente estivessem na presença de Deus, entenderiam que os anjos, na representação simbólica de Isaías, perante Deus cobre o seu rosto e os seus pés. O Deus verdadeiro é digno de ser adorado com reverência, com fervor também, acima de tudo. Porque a nossa adoração não se adequa aos nossos gostos pessoais, mas à natureza de Deus. Ele é Espírito, então Jesus disse, deve ser adorado em Espírito. Ele é santo, então deve ser adorado em santidade. Ele é glorioso, então disse Calvino, o louvor da igreja deve ter um peso de glória. Poucos são os que entram por este caminho. E nós vemos isso no que Jesus diz em Lucas, e note que lá em Lucas o que nós vamos ver é a mesma passagem de Mateus, mas com algumas informações mais sobre o que Jesus disse nessa ocasião. Lucas capítulo de número 13. Lucas 13, a partir do 23. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam. E ele respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quem são esses que procurarão entrar e não poderão? São aqueles que querem ser cristãos ao seu modo. São aqueles que querem ser cristãos sem reconhecer a gravidade do seu pecado. São aqueles que querem ser cristãos agarrados aos seus pecados, agarrados aos seus méritos. São aqueles que querem ter uma pretensa fé em Jesus, que não envolva o arrependimento e dar as costas para este mundo. Esses são os que procuram entrar
pela porta estreita, mas não poderão, na forma como querem, não poderão. Veja o que segue. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar desde fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Note, ele está falando de pessoas que o seguiam. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Eram pessoas que andavam com Jesus, comiam e bebiam com ele. E tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Jesus está dizendo para pessoas que se colocavam como sendo seus seguidores. É isso que eu quero que você observe. Eles têm gente que vai procurar, mas não vai encontrar a porta estreita, porque está indo da sua maneira, ao seu modo. Jesus, inclusive, está dizendo aqui que um dia essa porta vai ser fechada e que gente vai bater a porta porque ela vai ter sido fechada. Meus irmãos, eu tenho uma boa notícia para dar. A porta é estreita, mas ela ainda está aberta. Ela ainda está aberta para você entrar. E aqui esses que estarão do lado de fora dirão: Senhor, nós estivemos contigo, nós te ouvimos pregar. Jesus disse: eu nunca conheci vocês. Porque eles eram cristãos à sua maneira, e não à maneira de Deus, a maneira do Evangelho. Uma coisa que eu quero também observar para você, é que, voltando aqui para Mateus, é o texto de origem da nossa mensagem, é que Mateus fala de porta e de caminho. Entrai pela porta estreita, Mateus 7,13, porque larga é a porta e espaçoso o caminho. Note, fala de uma porta e um caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho, que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Tem uma porta e tem um caminho. Meus irmãos, há muitas pessoas que, durante uma mensagem evangelística, se comovem. Feito o apelo para elas entregarem a vida a Jesus, elas levantam a mão, vêm à frente, recebem oração e depois nunca mais voltam. Eu quero dizer uma coisa: ninguém entra pela porta sem seguir no caminho. A porta é seguida por um caminho. O verdadeiro crente não tomou uma decisão isolada da sua vida. Ele escolheu um percurso de vida. Quando ele entregou a vida a Jesus, ele atravessou uma porta e agora vai entrar num caminho. Eu digo-vos até uma coisa: quando a Bíblia fala de entrar por uma porta tira alguém de um cômodo da casa e leva para o outro, né? Porta é muito forte, o sentido. É um deslocamento de lugar. Se você entrar por Jesus, que é a porta, não dá nem para se desviar, porque só tem um caminho para além da porta. É o que conduz à vida. Não tem o caminho mais da perdição. Você saiu de um mundo que tinha vários caminhos para o inferno, que tinha um caminho largo, e agora você entrou por uma porta para sair deste mundo, que só tem uma reta. Só tem uma reta. O verdadeiro crente, quando atravessa a porta, ele não tem lá a opção de desvio, ele não tem a opção de voltar. O caminho é para frente, o caminho é para seguir adiante, em direção à vida. Por isso Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Atravessou a porta e agora siga no caminho. Se alguém quiser passar pela porta e voltar para o caminho onde estava, nunca atravessou a porta. Aliás, eu quero vos dizer uma coisa: Jesus não é só a porta, ele também é o caminho.
João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta por onde entramos, ele é o caminho que vivenciamos, é Jesus, do começo até o fim. Saber que ele é a porta e o caminho ajuda-nos a entender uma coisa, que a decisão que eu tomo de entregar minha vida a Jesus não é só uma decisão ocasional. Eu quero aqui ter o meu nome lá no céu, aceito Jesus, pronto, eu vou voltar para a minha vida. Eu quero aceitar Jesus para ser salvo, vou lá, entreguei na minha visão a minha vida a Jesus, mas agora eu vou continuar como eu estava. Não, a fé em Jesus é um convite para mudar o paradigma, a referência da sua vida. Eu não escolho Jesus para perdoar os meus pecados meramente. Eu escolho Jesus para entrar no meu coração e governar a minha vida. Jesus nos salva, irmãos, dentro de nós, governando a nossa existência. Por isso que a Bíblia não fala de receber de Jesus, a Bíblia fala de receber a Jesus. Você não recebe de Jesus a salvação e vai para casa e se desliga dele. Você recebe a Jesus e ele vai ficar lá dentro do seu coração e da sua vida. A todos quanto receberam, a saber, os que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A fé pela qual eu sou salvo faz com que eu me coloque diante de Cristo para servi-lo e tê-lo como servo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, o dono da tua vida, em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, está vivo para ser o dono mesmo, serás salvo. Eu escolhi não apenas ser salvo como se eu pudesse sê-lo sem ele. Jesus não é apenas o Salvador, é a salvação, como disse Simeão, quando teve o menino Jesus nos braços, e disse a Deus em oração: pode me levar em paz agora, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Na verdade, eu recebi Jesus para ele ser o sentido da minha vida, a referência da minha vida, o governante da minha vida. Por isso que Paulo diz aos Filipenses: agora para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É isso que é entregar a vida a Jesus, é fazer da nossa vida agora Jesus. Por isso que Jesus, quando falou da porta, falou como se fosse uma coisa imediata, né? Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Mas quando ele disse: eu sou o caminho, note como ele seguiu a verdade e a vida. Ele ser o caminho é ele ser a nossa vida. Eu não apenas entrei por uma porta, eu estou num caminho. Jesus é a minha vida agora. Jesus, por quem eu entrei, agora é a estrada por onde eu ando. O viver é Cristo e o morrer é ganho. O arrependimento, irmãos, é uma decisão de fazer a nossa vida uma vida para Jesus, uma vida em Jesus. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, segundo aos Coríntios, no capítulo de número 5, você vai ver o que é entregar a vida a Jesus, segundo aos Coríntios 5, a partir do 14. Porque o amor de Cristo, o amor que ele teve por nós, que o fez morrer na cruz, que agora nós sabemos, porque o amor de Cristo nos constrange, a gente agora tem que viver para ele, nos constrange, julgando nós assim. Essa é a fé. Note, a fé toma uma decisão, faz um juízo, decide a referência nova da vida, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo me constrangeu, e eu julguei assim: bem, se ele morreu por mim, então eu morri com ele, e essa vida que eu tenho agora é para viver para ele, viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Em 2 aos Coríntios 7,
Versículo 10, Paulo diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Quando eu me lamento pelo meu pecado e minha miséria, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Não há crente que tenha se arrependido de ter se arrependido. Não há crente que volte para trás da porta de novo. Existe crente que está andando com passos de tartaruga no caminho. Existem outros que estão correndo a carreira proposta, conforme Hebreus 12, olhando para o autor e consumador da fé. Eu quero dizer uma coisa: se lá na frente tem a plenitude, tem o céu, quanto mais perto de lá, melhor. Quanto mais perto, melhor. Crente, você atravessou a porta, está no caminho, pare de andar devagarzinho e comece a correr. Comece a correr, não veja a glória de longe, veja de perto que é melhor, veja de perto que é melhor, vá chegando perto, vá correndo, para ver adiante aquilo que nos está reservado. Quando um crente não está andando, irmãos, intensamente em santificação, ele perde um pouco da visão do céu e começa a se lamentar porque ele não tem alguma coisa aqui nessa vida. Ele começa a ter esta visão longínqua do céu, mas aquele que está correndo, está começando a ver as luzes se acenderem na cidade santa, está começando a ver o resplendor na cidade santa, está começando a ver a glória do Rei, e quanto mais ele corre aceleradamente, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. A salvação não é só uma porta de um dia, é um caminho de uma vida com o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que a linguagem da Bíblia é imperativa. A linguagem de Jesus foi imperativa: entrai pela porta estreita, entrai. Não é para você ficar avistando a porta, entendendo a minha mensagem, dizendo: que coisa interessante. Jesus está dizendo: entra, entrai pela porta, entra logo, entra nessa noite. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo da forma como temos explanado pelo Evangelho, arrepende-te do teu pecado, arrepende-te de confiar na tua religião, arrepende-te de confiar nas tuas obras, e olha só para Jesus dessa noite, e recebe-o no teu coração, para ser a tua vida. Entrai, entrai. Um dia esta porta vai estar fechada, mas ela está aberta nessa noite. Ela está aberta nessa noite. Jesus disse aos seus discípulos: não sou a Pedro que daria as chaves do reino de Deus. As chaves são este livro. Quando um pregador proclama esta palavra, ele está abrindo a porta, ele está convidando pessoas a entrarem no reino. Entrai nessa noite, entra nessa noite, entra nessa noite. Você está no caminho largo que conduz à perdição. Entra pela porta estreita, entra por Jesus, recebe Jesus como a tua vida, e vá para o outro cômodo, e vá para a estrada que conduz ao céu. Vamos ficar de pé. Convido o irmão Fabiano a vir à frente nesse momento. Há um carro atrapalhando, irmão, você não sabe. É um carro vermelho. Qual é a marca, irmão Fabiano? Eu não entendi, não. Etios vermelho atrapalhando a garagem. Se for de alguém, irmãos, um carro vermelho atrapalhando a garagem. Vamos cantar ao findar o labor dessa vida. Quando a morte ao teu lado chegar, a primeira e a última estrofe desse hino. Findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma
deixar, decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Ó Deus, nessa noite, que venha o teu Santo Espírito convencer do pecado, da justiça e do juízo, contristar para arrependimento e fazer, Senhor Jesus, ser olhado naquela cruz por nós com outros olhos. Que a fé o abrace e o receba, para que haja perdão para os pecados e novidade de vida e salvação para a alma. Eu peço-te isto, Pai, que vidas hoje acorram ao Salvador, em nome de Jesus. Amém. Eu pergunto nessa noite, quantas pessoas aqui dirão: pastor, eu entendi, e eu não quero ir para casa do jeito que eu vim, eu não quero continuar perambulando do outro lado da porta estreita, dentro do caminho largo. Eu quero entrar pela porta estreita nessa noite, eu quero entregar o meu coração a Jesus. Se você quer tomar esta decisão, eu quero orar por você. Onde você estiver, levante sua mão, como eu estou fazendo aqui no meu lugar, e nós vamos orar pela tua vida. Se houver alguém que não é crente, se houver alguém que conhece a palavra, diz: pastor, eu estou longe, eu sei, mas os meus caminhos não são os da vontade de Deus, mas eu quero nessa noite arrepender-me, eu quero seguir a Cristo. Onde você estiver, levante sua mão, como eu estou fazendo, e nós vamos orar pela tua vida. Faça deste dia um dia singular, o dia em que céus e terra se encontraram na sua existência. Volte para a casa do Pai. Se houver alguém, levante sua mão, como eu estou fazendo aqui, e nós vamos orar por você. Amém. Podeis assentar.